você me pergunta, os principais avanços da biblioteconomia em termos mundiais é a capacidade de toda a biblioteconomia de todos os países ter um entendimento forte e organizado em termos de cooperação, em termos de atividades, em termos de conexão, de entendimentos, principalmente os fundamentos da biblioteconomia e de tudo que ela pode representar para a sociedade, relevando a sua história, por exemplo, desde a época do Antigo Egito, a grande primeira bibliotecária que foi Cleópatra. Mas se você me pergunta se esta biblioteconomia, esta que você pergunta é a do Brasil, eu vou lhe dizer que também concebemos esse sentimento de cooperação mútua e desejo de ajustarmos todos os nossos esforços para contribuir para a sociedade com nossos ideais humanistas, quais sejam eles. São fundamentos que explicitam que todas as nossas ações visam eliminação de barreiras de acesso ao conhecimento. E isso inclui a eliminação de todo tipo de preconceito, ditadura, censura. Isso vislumbra uma série de outras questões, como, por exemplo, a ideia mais recente de inclusão digital, mediação de leitura, acessibilidade e diversidade cultural. Então, eu acho que o grande avanço da biblioteconomia teve como uma força motriz nesse processo a capacidade do bibliotecário empregar e aplicar todos os tipos de tecnologias que foram à humanidade sendo colocadas essa disponibilidade em prol da própria biblioteca, do próprio desenvolvimento do conhecimento, visando, no fim das contas, atender as sociedades da melhor forma possível. E quando nós dizemos a sociedade, estamos dizendo a todas as pessoas, a todos os grupos humanos. Então, a biblioteconomia, em sua essência, ela é multicultural, ela é diversa, ela é extremamente social e, portanto, humanista. Se a gente olhar para toda a América Latina, ou pelo menos América do Sul, os cursos são de licenciatura. Então, o licenciado, ele é aquele profissional que pode trabalhar numa biblioteca ou em assuntos relacionados ao documento. O Brasil, por uma prática talvez antiga, se fixou primeiramente ter o estágio obrigatório, talvez tenha sido isso, mas eu não vejo muito essa coisa de separar o licenciado do bacharel, a não ser em função da legislação, que diz que o bacharel é aquele de biblioteconomia registrado no seu conselho devidamente, com as condições que são exigidas, que vai atuar como o bibliotecário na biblioteca. No entanto, não quer dizer que o licenciado não possa dar a sua enorme contribuição para esta ou outras bibliotecas e, portanto, para a biblioteconomia no Brasil. Eu lastimo que, por enquanto, só a Unirio tem esse curso de licenciatura, porque deveria ser um fato nacional, né, o curso ter a possibilidade de bacharelado e licenciatura, porque uns apoiam os outros. Enquanto o outro está na atividade direta, no âmbito segundo a legislação, né, com a biblioteca, nas atividades da biblioteca ou em outras instâncias em relação à biblioteca, eu duvido muito que o licenciado não tenha muito a contribuir, porque biblioteconomia também é aprendizado constante. O licenciado tem essa capacidade de dar esse aprendizado continuadamente, em longo prazo. Por exemplo, o licenciado pode muito bem estar no âmbito da biblioteca, isso é minha opinião pessoal, e ele pode apoiar, por exemplo, a educação aos usuários. E quando eu falo de educação e competência informacional, não só aquela no âmbito de usar os instrumentos, os recursos bibliográficos dentro das bibliotecas, mas aquele que pode apoiar a formação de auxiliares e assistentes, inclusive fora da biblioteca. Como um exemplo, né, dessa atividade do licenciando, que ele não precisa estar limitado ao âmbito físico da biblioteca,
É o projeto da professora Daiane Prudence, coordenado por ela, e com a vice-coordenação da professora Tatiana, que é o projeto Terceira Oficina de Bíblia, e que ela forma, né, através do trabalho do licenciando e do licenciado, auxiliares e assistentes de biblioteca. Então, quando eu participei do evento semana passada, a convite da CEPREP, que é uma entidade de estudos de cultura e inclusão de ciganos, isto é, Roma, e a convite deles eu abordei a questão da inclusão da educação em bibliotecas, e nessa ocasião, ao conversar com as professoras responsáveis pelo projeto, nós decidimos, né, propor às prefeituras, os agentes públicos, a possibilidade de se levar a essa formação a estas comunidades ciganas no sul fluminense, ou até outras comunidades que venham ter interesse, e de acordo com o que determinar a CEPREP. Isso ajudaria muito não só a disseminação da biblioteconomia, a extensão da biblioteca, mas evidenciar o bom trabalho que a pessoa que faz licenciatura em biblioteconomia ou que é licenciado em prol das comunidades, exatamente em termos de diversidade cultural, lhe dando elementos e lhe capacitando com elementos e fundamentos com os quais, no seu âmbito interno, dentro das suas comunidades, poderão estabelecer a sua representação de biblioteca. Então, esse é um exemplo de como é importante o trabalho do nosso curso nosso curso de licenciatura pode oferecer à sociedade. Outros muitos exemplos, né? Pessoas que estão no interior do estado podem também se beneficiar e levar essa ideia, né, de acesso à informação e ao conhecimento, como nesse caso que eu citei, para todos os tipos de comunidades, livres de barreiras, livres de preconceitos, livres de problemas comuns históricos no contexto brasileiro. Isso significa inclusão, isso significa capacidade, poder e mais ainda, para a biblioteconomia, o benefício é evidente, né? A interiorização da biblioteconomia no âmbito do Brasil, que é tão grande, né? Quando a gente olha para o Brasil, nós podemos observar no relatório da professora Nícia Figueiredo e outros membros que participaram de uma pesquisa muito séria em nível brasileiro, onde um dos principais resultados se verificou a necessidade de interiorizar a biblioteca, a biblioteconomia, né? Concursos de formação profissional, de graduação, de celebrar a biblioteca como um espaço de conhecimento, de trocas e de possibilidade de formação de cidadania, né? Exercício pleno da cidadania, espaço de inclusão. Sempre a biblioteca foi vista dessa maneira, pelo menos no discurso, no papel e na visão do nosso bibliotecário. E como eu posso ver isso hoje, para o futuro? O EAD em biblioteconomia atende não somente a esta demanda, como a outras, mas vai propiciar que, pelo menos no âmbito do nosso estado, nos polos onde acontecerão essa formação, esse ensejo de interiorização que carrega consigo questões de inclusão, diversidade cultural, acessibilidade, competência informacional, competência cultural, é o que às vezes nos falta na formação. E não é só levar de uma forma, de uma única, é um processo que também nos traz de volta outras questões e nos faz pensar. Então, temos um benefício para a biblioteconomia, para as próprias comunidades, cidades no âmbito do interior do estado, mas também temos uma comunicação de mão dupla que vai nos apontar caminhos e necessidade de ajustar, melhorar todo o nosso conhecimento, né? E ampliá-los. Não existe um conhecimento dado único, puro,
verdadeiro, né? O conhecimento está em processo, sempre evoluindo, sempre se desenvolvendo. E não é diferente na biblioteconomia. É necessário que o EAD seja de fato implantado, que as experiências de trocas possam ser muito bem aproveitadas. Nessa perspectiva, nesse olhar, eu penso que o futuro da biblioteconomia está em longo prazo, talvez, considerando que não só a Unirio vai ter o EAD, outros cursos no Brasil também, vamos ter um grande salto de qualidade, né? De falar de biblioteca, sensibilizar gestores públicos, né? Da necessidade da biblioteca e suas extensões, sua colaboração necessária para a inclusão e também para a educação, a necessidade de nós termos tanto o assistente, o auxiliar, o bacharel e o licenciado em biblioteconomia, todos trabalhando juntos com outros profissionais médicos, em equipes médicas, hospitalares, com professores, equipes de pedagogos, com meio ambiente, pensar desenvolvimento sustentável. É um assunto que está aflorando com muita força e é real e necessário, é iminente, não tem como mais escapar isso. Pensar desenvolvimento sustentável hoje faz parte do pensar do bibliotecário e releva 3 pilares, que é o econômico, o social e o ambiental, né? Quais as nossas relações, ou como nós, pessoas ligadas à biblioteca, à biblioteconomia, podemos contribuir para a simbiose, né? E equilíbrio desses 3 pilares que formam a ideia de desenvolvimento sustentável e trazer conosco, não só para nosso proveito, mas os agentes públicos responsáveis pelas tomadas de decisões, fazer bibliotecas, sensibilizá-los e pensar que, olha, não basta ter um prédio cheio de livros, de samaquilhas de biblioteca, é necessário muitas coisas que nós, profissionais, podemos dar para ele em troca. Isso nos ajuda da mesma forma que atinge a sociedade. A gente não pode pensar na biblioteconomia sem considerar os agentes públicos que estiverem em atividade. Não importa o partido, não importa. O nosso papel nós temos um conhecimento, estamos aqui dispostos a apoiá-los e trazer as diretrizes para os senhores. Tá? Se o senhor não nos aceitar ou nos recusar, nos refutar, está evidente aí, talvez, uma falta, uma ausência, um gap. E essa ausência, esse gap é histórico no Brasil. É histórico no Brasil. A gente precisa comatar essas lacunas. Não estamos mais em épocas de pensar uma hegemonia cultural, uma hegemonia racial, de pensarmos monoliticamente. Nós somos diversos e a biblioteconomia também é. E a biblioteconomia brasileira se tem a ganhar com EAD, com a licenciatura, com questões de desenvolvimento sustentável, competência cultural, competência informacional, e pensar que, no longo prazo, benefício isso para o Brasil é o exercício da cidadania, que envolve vários fatores como direitos e deveres. É isso.